Bom, senhores, o Brasil que trabalha e pensa está preocupado com o marco temporal das terras indígenas. E ele está em alta nessas discussões nesta semana, e é por isso que nós vamos conversar com o antropólogo Edvard Luz. Edvard, boa tarde, obrigada. Eu estou sabendo da sua correria, obrigada pela atenção aí. Boa tarde, Fabélia. Uma satisfação estar com você novamente, falando com os nossos web espectadores aqui do Sucesso no Campo. Satisfação é minha. E como é que é a discussão nesse momento? Porque foi lá, aprovado para o presidente sancionar, ele vetou, especialmente ali o veto 30, que está sendo discutido. A Câmara trabalha para derrubar esse veto. Como é que é essa situação? Situação complexa e cada vez mais preocupadora, mais preocupante, né? Porque nós percebemos agora que foi adiado a votação da derrubada do veto de hoje, dia 9 de novembro, para o dia 21 de novembro. Nós estamos entendendo que o governo entrou de sola, entrou na canela aí, tentando e usando toda a sua força de convencimento para tirar deputados da oposição, deputados do agro, deputados do Brasil que produz e prospera, né, para que eles votem a favor dos vetos, né? Nossa missão aqui em Brasília hoje é derrubar o veto 30. Estamos aqui em Brasília, eu, o vereador Pitanta de Santa Catarina, fazendo uma série, inclusive está aqui, vem aqui, vereador. Acabamos de chegar de outros gabinetes, esse é o vereador Pitanta, lá de Santa Catarina, e nós estamos ao vivo aqui no programa Sucesso no Campo, e estamos trabalhando pela derrubada do veto. Pode ficar aí, vereador. Estamos trabalhando pela derrubada do veto, né, esse veto 30, só que está cada vez... a gente ficou assustado, porque ficamos sabendo que foi adiado para o próximo dia 21. Disseram que não tinha quórum, é isso, vereador? O Lupião falou isso. Segundo informação, nosso senador expediu a mim, eles ficaram preocupados por falta de quórum, então ficou para o dia 21, não, que é uma terça-feira. Aí todos os deputados, todos os senadores estão aqui, mas já existiu um acordo entre os líderes para que eles todos, inclusive a oposição vai votar contra o veto do presidente da República. É isso aí. Nossa missão agora, Fabélia, é derrubar o veto 30. Então, só lembrando, só para recapitular, se quiser sentar, fica à vontade. Nosso trabalho foi aprovar o PL 490, que tramitou durante 15 anos na Câmara dos Deputados. Ele foi aprovado em maio, final de maio, dia 29 de maio, na Câmara. Veio para o Senado com o número 2903, foi aprovado com a maioria dos nossos senadores, se eu não me engano, foi o número de 49 votos ou 46. O fato é que o presidente foi lá e vetou vários aspectos do processo, né? Vários parágrafos do PL 2903. É importante dizer que os que ficaram já são suficientes, os que ele não vetou, já são artigos suficientes para reformular o processo de demarcação de terras indígenas. Então, já existe uma vacância, ele não vetou tudo, mas ele vetou os pontos principais, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, né? Nós já conversamos sobre, inclusive, a questão das cidades, né? Porque o marco temporal não afeta, a queda do marco temporal pelo STF, a derrubada do marco temporal, não afeta só o campo, o agronegócio, afeta cidades, afeta empreendimentos, rodovias, ferrovias, hidrelétricas, né, hidrovias, enfim, afeta o Brasil inteiro, e eu quero compartilhar com o seu espectador sobre isso. Bom, é importante você, só para a gente contextualizar rapidinho, porque esse PL 490 foi aprovado em março, correto? E ele vinha de uma discussão de 15 anos e pegou uma legislatura que tinha acabado de entrar, sem discutir, sem ninguém tomar conhecimento, aprovou. Foi assim, nossa, que lindo. Mas tudo bem. Você fez um resumo bem resumido, mas, aliás, foi em maio, tá? A aprovação do 490 foi em maio. Graças a Deus e graças às últimas articulações políticas, graças a 4 anos do regime do governo Bolsonaro, né, tivemos uma mudança no cenário parlamentar. Então, muitos deputados novos que não sabiam o que era o 490, não participaram da luta, né? Eu lutei 15 anos aqui nesse Congresso para aprovar. Como eu tive a oportunidade de conhecer o então deputado federal Homero Pereira, do Mato Grosso, né, e que um dos principais PFL, se eu não me engano, um dos principais articuladores desse projeto. Tivemos outros, conhecemos também o deputado federal Jerônimo Gergen, do Rio Grande do Sul, o deputado, vários que participaram disso, mas
coube a esta legislatura, né, esses deputados recém-chegados, nomes novos que votaram a favor do PL 490, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, todos eles, né, Darcy de Matos também votou favorável, e vários outros deputados de Santa Catarina votaram em peso. Nós aprovamos agora, em maio, o Senado aprovou agora, recentemente, em setembro, né, mas o Lula foi lá e vetou. Nossa missão agora é derrubar o veto. Só que sabemos que, uma vez se a gente derrubar o veto na próxima terça-feira, dia 21 de novembro, anota aí, vamos apostar? Eu não dou 2 dias úteis para PSOL, PCdoB, PT e todos os outros partidos que lutam contra o Brasil, lutam contra quem quer produzir, viver e prosperar no Brasil, vão judicializar o PL 2903, não tem a menor dúvida disso. E daí você pode me perguntar, o que acontece com esse PL aprovado na Câmara? Quer perguntar isso? Porque aprovado no Congresso, né? O que vai acontecer com ele judicializado? Você já sabe a resposta, né, Fabélia? Vai ser novamente derrubado pelo STF. Você tem alguma dúvida disso? Nenhuma. Então, se ocorrer, vai derruba aqui. Ganhamos, vitória nossa. O adversário pega a bola e entrega. A boa notícia nesse caso, Fabélia, são 2 boas notícias, tá? Na verdade, uma boa e a outra mais ou menos. A boa é, nós ganhamos mais tempo com mais tempo de vacatio legis, é o nome, de vacação de lei, ou seja, há uma vacância e todos os casos jurídicos ficam travados durante os próximos 2, 3 anos. O julgamento do PL 2903 Será que vai 2, 3 anos? No mínimo 2 anos. Será que vão 2, 3 anos? Porque você não se lembra aí, teve um episódio aí que chegou lá no STF, acho que foi o do Daniel Silveira, que chegou no STF e foi aprovado assim, foi resolvido. Mas ali havia muito interesse, né, em julgar os terroristas, né, do bolsonaristas, eles foram ágeis nisso. E quem pode garantir para nós se não há interesses? Porque as ONGs querem dividir a terra indígena, coitadinho dos índios. Mas o julgamento do marco temporal durou 4 anos. O julgamento do marco temporal desde 2018 até aqui. Talvez haja maior agilidade. Agora, essa boa notícia é que a gente fica mais ou menos como está. Ou seja, nada resolvido. Tudo certo, nada resolvido. Na pior das hipóteses, é melhor não estar resolvido. Não está resolvido, saiba disso. A notícia, vamos dizer assim, boa, ou até indo do bem para o melhor, é que nós já iniciou a tramitação da PEC 48. Tá? Nós precisaremos dessa PEC, que é um projeto de emenda constitucional. Já foi formatada, vai começar a tramitar pelo Senado, se eu não me engano, um conjunto de vários senadores, Marcos Rogério, Ariovisto Ramos, vários deles já se uniram para fazer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. A ironia, nesse caso, é que a gente não quer mudar nada na Constituição. A gente só quer que a Constituição seja cumprida. Como diz, né? Ninguém quer alterar nada, mas vamos ter que enfrentar uma PEC, veja nós, né, para fazer. É engraçado, né? É irônico isso, Fabélia. Eu fico impressionado, mas... É muito irônico, porque é fazer uma proposta de emenda constitucional para dizer que eu quero a Constituição. Como ela é, como ela estava, né? Exatamente, não quero alteração nenhuma. E o que fizeram, as coisas estão tão invertidas. O marco temporal, a luta pelo marco temporal é o exato retrato do momento político que vivemos, onde o certo se tornou errado, o errado se tornou certo. Nós ganhamos na Constituição, na Constituinte de 88, a segurança jurídica de que só serão demarcadas aquelas terras que estavam ocupadas. O português é claro, só existe 3 tempos verbais na língua portuguesa. Ou é presente, ou é passado, ou é futuro, né? O passado, o presente do verbo ocupar é ocupam. Então, os índios têm o direito às terras que tradicionalmente ocupam. É um presente contínuo, uma espécie de gerúndio, tá? Ocupam quando? Agora. Não é as terras que ocuparão, que invadirão e ocuparão em 2020, 2015, né? E nem as terras que ocupavam lá em 1500, 1600, 1700, está óbvio. A gente só queria a observação deste tempo verbal. E o STF
inconstitucionalmente, conseguiu contrariar a Constituição num fato único, assim, é um erro supremo, foi um erro supremo, mas a vitória é certa, o povo vai vencer, as forças do Brasil que produz vão vencer nesse caso, nós temos certeza absoluta disso, e faremos uma luta ainda maior pela defesa do marco temporal, tá certo, Fabélia? Tá certo, talvez nós tenhamos que chamar os 11 ministros e levar uma aula de língua portuguesa, morfologia, entendeu? E eu gosto muito destas áreas. Se precisarem de mim para trazer ali o presente do indicativo, passado, pretérito perfeito, mais que perfeito, vamos lá, vamos ensiná-los, rever essas... Você poderia escrever um textinho sobre os tempos verbais do verbo ocupar, e eu junto com um artigo meu, e nós vamos aprovar ou mostrar aos ministros do STF como eles erraram no português. Para continuar também e falar sobre esse tema importantíssimo, eu quero te relembrar do projeto de autoria da nossa querida deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, ela que quer instaurar uma CPI das demarcações de terras indígenas, tá? Essa CPI é importantíssima, porque as terras indígenas no Brasil tornaram-se um grande comércio, virou um grande balcão de negócios, de mercados, né? Onde grupos de interesse do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, Alemanha, França, todo o hemisfério norte, financia as demarcações de terras indígenas aqui no Brasil. E atinge especialmente o Brasil que produz, o Brasil que prospera, transformando, sem voto algum, transformando por ações geopolíticas, sem passar por qualquer voto, o nosso território nacional em grandes ou pequenas Venezuelas. Grandes porque, assim, o número de terras indígenas no Brasil, 580 já homologadas, 618 em processo de demarcação e outras 530 reivindicadas, né? Então, nós já temos 14% do Brasil, uma área muito maior do que a Venezuela, já demarcada como terra indígena. Mas cada terra indígena dessas terras que são bem menores, né? Algumas terras são 12 mil hectares ou 15 mil hectares, ou outras muito maiores, 320 mil hectares, 720 mil hectares, 1 milhão e 900 mil hectares, no caso da terra indígena Yanomami. Enfim, cada uma dessas terras aí é uma pequena Venezuela, uma pequena Cuba. Né? São territórios socialistas. Se você quiser conhecer um país socialista, não precisa ir até Cuba ou Venezuela. Venha conhecer uma terra indígena, você vai ver como é que funciona o socialismo. Se você é amigo do cacique, tudo bem, tudo ok. Se você não é, para fora, você tem que viver para fora, sair para fora da terra indígena. Pode uma coisa dessa, Fabélia? É assim que é o Brasil. Né? Esse é o nosso Brasil em que vivemos. É um país tomado pelo socialismo dessa forma. Estranho, né? Muito estranho. Bom, a gente está aqui com o tempo esgotado, o Edvard, mas aí nisso aí, dentro disso aí que você falou, eu quero só fazer o fechamento de que normalmente o MST ele está ali aliado à demarcação das terras indígenas e, por outro lado, sim, ele está brigando contra as grandes propriedades. Acontece que tem aí, vamos colocar aí nesse caso de 60 mil hectares, para quantos indígenas? Tem casos de ter 6 famílias. Isso aí não é um latifúndio? Isso aí não seria algo para eles serem contra? Porque vai produzir o quê nessa área? As terras indígenas produzem o quê? Qual é a riqueza que sai de lá para o Brasil? Não, pobreza. As terras indígenas produzem pobreza. O grande projeto aqui é quebrar o Brasil, levar o Brasil passo a passo para o socialismo, para o ecossocialismo. Nós seremos todos pobres e ecologistas, né? O Brasil não pode produzir. Isso, a única intenção é quebrar o Brasil. A intenção, eu discordo daqueles que falam que é minério, que é mineração, porque eles não querem mineração, eles não querem tirar as ONGs, também não querem que tire. O projeto final é quebrar o Brasil, empurrar o Brasil para, né, o bueiro, para o lamaçal da pobreza. O projeto é transformar o Brasil numa grande Venezuela. Esse é o projeto final. Um abraço para você. Obrigada pelo carinho mais uma vez. E a gente certamente logo vai voltar a falar. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço, Fabélia.